Retornamos com o programa TV Inovadora e quero mandar um grande abraço ao pessoal da Paróquia Sagrada Família, do nosso forte Padre Isaías. O Padre Isaías, onde conduz muito bem a paróquia, ali na região do Coapar, Parque Verde, Mendes, né? A gente tem grande amizade a todos que compõem lá. Ao Zezinho, que compõe o futebol, né, ali no Parque Verde. Ao Davi, o Zé Osório, o Ademar, ali da Vila Cândida, o Lafayette, também, que é da Pastoral Familiar, tem feito um trabalho de destaque. A todos, um grandíssimo abraço. Quero retornar então agora à entrevista, né, agora começando com os nossos amigos, Dr. Renato Fernandes Silva. Né, boa tarde, doutor. Boa tarde, Pedrinho, e boa tarde, telespectadores da TV Carajás. E também com o Dr. Luiz Henrique Tortola. Né? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Pedrinho. Boa tarde aos amigos do TV Inovadora, da TV Carajás e aos colegas que acompanham esse programa. Uma satisfação estar aqui. Ok. Essa dupla foi eleita recentemente, né? O doutor Renato foi eleito presidente, né, da OAB para o próximo mandato, o doutor Luiz Henrique Tortola, o vice-presidente, né, numa eleição que movimentou bastante a imprensa, os advogados aí nesses últimos meses em Campo Mourão, e que teve destaque com a vitória aí do doutor Renato Fernandes Silva na chapa junto com o doutor Luiz Henrique Tortola. O doutor Renato Fernandes Silva Júnior é filho do doutor Renato Fernandes Silva, que foi prefeito em Campo Mourão entre 73 e 77. É um prefeito muito bem falado, com grande respeito na sociedade e que exerceu um mandato exemplar. Por isso que o doutor Renato é conhecido em muitos locais como doutor Renatinho. Né? É um rapaz grande, um rapaz forte também, mas pegou esse apelido, digamos assim, por conta do pai. Assim como esse que vos fala é o Pedrinho, porque tem o pai Pedro, né, que também tem o mesmo nome. E é bacana isso, né, doutor? Esse nome Pedrinho, se prepare, Pedro, vai te acompanhar pro resto da vida. Você vai chegar a ser avô e vai continuar o Pedrinho, por ser filho do nosso amigo Pedro. Até eu peço permissão para fazer uma observação, lembrando o que sempre repetia o saudoso professor Abeligi Alves. Instrução se aprende na escola e educação se aprende em casa. Você, Pedrinho, é este moço valoroso que todos conhecemos, porque foi um moço estudioso na escola, mas certamente recebeu educação do teu pai, Pedro, e sua família. Obrigado. Doutores, a primeira visão que a gente tem no programa, no TV Inovadora, é de conhecer um pouco da profissão e alguns conceitos que a gente teve na decisão de escolher essa carreira, né? Carreira no direito, em ser advogado. Então, quais fatores pesaram para o senhor, primeiramente, doutor Renato, na escolha em ser advogado? Eu posso dizer que a vocação para o estudo do direito nasceu desde a minha infância. Nem eu me recordo, mas a minha mãe tem guardado um questionário do Instituto Santa Cruz, quando eu, muito criança ainda, respondi sobre o que queria ser quando adulto. E nesse questionário eu teria escrito: eu quero ser advogado que nem o meu pai. Com essa maneira simples de responder, eu já revelei aquilo que certamente brotava na minha mente infantil ainda. Depois, no período de preparação para o vestibular, no cursinho em Curitiba, existia um teste que a gente fazia nos finais de semana e o resultado era publicado no edital. Chamava, vou mencionar no curso positivo, os Posicobra, que eram as notas mais altas. Inúmeras vezes eu tive a aventura de me incluir entre os Posicobras, e num momento aquilo até foi muito forte para mim. Uma senhora aqui de Campo Mourão fez o comentário: que pena, o Renatinho, um moço inteligente, e vai fazer direito. Então vocês vejam que há muitos anos o direito é uma profissão tida como saturada, como de difícil exercício, mas com dedicação perene, constante, você tem a satisfação de ver um serviço prestado com esmero e carinho em prol do teu cliente, que, em última análise, muito satisfaz a consciência do advogado.
Com certeza, e depende extremamente da seriedade de bons profissionais na área do direito. A gente observa, sim, que existe um clima pesado quando a pessoa, o cidadão convencional, ele vai ao fórum, que geralmente ele não vai ver coisa boa lá, né? Ele vai resolver algum problema que incomoda ele. E, de certa forma, por várias vezes, causa até uma adversidade com o advogado da outra parte, que está ali somente cumprindo o seu papel, né? Mas existe esse problema e, às vezes, a sociedade coloca isso como um peso. Mas o quanto é dignificante você ter uma pessoa capacitada que vai estabelecer um ambiente de comunicação que possa resolver problemas. E os problemas, por bons ou ruins, eles devem ser resolvidos, né? E é necessário bons e advogados éticos, né? Onde a OAB faz questão de acordo com esse comando e por ter esse órgão, de manter essa ordem em dia. Mas certamente bons e éticos advogados enfrentam batalhas titânicas, homéricas, mas apenas na luta pela defesa do seu cliente. E, encerrada a audiência, saem em clima de mais perfeita harmonia. Essa é a regra, a urbanidade e a alianeza ainda predominam, felizmente. Com certeza. Dr. Luiz Henrique Tortola, fui aprendiz na Coamo em 98, podemos chamar de boy, né? Entregava correspondência no setor jurídico da Coamo. E lá estava a figura do Dr. Tortola, né? Uma pessoa querida, sempre muito simpático, muito receptivo. E também quero fazer essa pergunta para ti. Quais foram os fatores que levaram a escolher essa carreira jurídica? Ó, Pedrinho, eu sinceramente eu não tenho o exato momento assim que eu optei, assim, dentro da minha cabeça, né? Passei para falar, vou ser um advogado. Eu concluí, eu morava em Maringá naquele tempo, eu concluí lá o colegial, né, o científico, não lembro bem qual era o nome exato que tinha, e imediatamente entrei na faculdade. E foi logo, né, um pouco antes que a gente opta isso, com certeza foi espelhando em grandes advogados que existiam na época, ainda tem até hoje, e você quer fazer um trabalho, quer ser um bom profissional dessa área. É difícil dizer assim, eu não tenho o exemplo que o Dr. Renato teve em casa, uma das pessoas mais ilustres aí da nossa OAB de Campo Mourão, que é o Dr. Renato, o pai, uma pessoa, um decano, né, uma pessoa assim, de uma conduta irrepreensível ao longo de toda a sua carreira, e já são aí mais de 50 anos, né, Dr. Renato? Não tive esse exemplo na minha família, mas tive exemplo de outros grandes advogados que fizeram optar por essa profissão, a qual eu abracei e amo assim, do fundo do meu coração, e é com máxima satisfação que a gente desenvolve esse trabalho, né? Ok. E o senhor tomou uma decisão super difícil, pelo menos na minha opinião, há um tempo atrás, que era funcionário, tinha o carinho de todos na Coamo, né, uma empresa extremamente grande e boa na cidade, né, que traz aquela estabilidade de você ter os seus rendimentos certos. E, de repente, você decide ser empreendedor e abrir o seu escritório e ter que formar sua carteira, enfim, não ter a mesma segurança. Então, quais foram os fatores que levaram a essa decisão? Como que foi essa conversa com a família? Como que foi esse momento na sua vida? Realmente você tem razão, é uma decisão assim muito complicada para você se tomar essa decisão num determinado momento da sua vida, né? Mas você tem que tomar ela antes que seja muito tarde, você lá na frente vai se arrepender. Você lembrou bem do tempo da Coamo, eu lembro muito bem de você lá. Eu acho que nunca nos esquecemos, assim, né? Foi uma boa escola, foi uma grande escola, tanto é que você está aí hoje, deve grande parte desse teu sucesso que você está tendo, e terá muito mais ainda, há muita coisa que você aprendeu ali dentro da Coamo. Uma empresa muito organizada, que eu não posso reclamar dela de forma alguma, foi uma grande escola para mim também. Tenho grandes colegas lá dentro ela formou e tem no seu quadro grandes profissionais, né? Assim, eu não posso falar o nome deles, porque poderia até causar algum constrangimento, mas são pessoas assim que são dos melhores advogados assim, de Campo Mourão, sem dúvida alguma. E eu fazia parte desse quadro, né? E estava muito tranquilo lá, gozava de uma certa estabilidade, mas você sonha alguma coisa profissionalmente, assim, você quer ter o teu escritório, você quer ter o seu espaço, você quer desenvolver um tipo de serviço que às vezes lá dentro você não tinha a oportunidade e quer crescer profissionalmente, né? Então você toma essa decisão, ela não é de uma hora para outra, você vai alimentando essa ideia, você vai conversando em casa, você tem família, você tem
esposa, filho, você tem uma vida toda ali, pessoas que dependem de você, e você tem que ir amadurecendo essa ideia, você tem que ir fazendo isso daí crescer. Aí chegou um determinado momento que eu tive que conversar com a direção e colocar essa situação, falar que eu queria outra coisa profissionalmente para mim. Não era nada contra a empresa, não era nada contra as pessoas que estavam lá dentro. E tomei essa decisão, não me arrependo, mas também vejo os colegas lá dentro que estão felizes lá, não é? Eles têm a vida deles lá dentro, profissional e pessoal, muito bem definidas. E é assim, você tem que tomar uma decisão uma vez na sua vida e eu acho que tomei no momento certo. Estou feliz por enquanto. É uma questão de perfil também, né? Às vezes a gente percebe que as pessoas que buscam a estabilidade, em ter a vida regrada, e outras pessoas que buscam o coração bater, né? Correr atrás e ver... E o que acontece? A gente sempre compara, às vezes eu comentava em outro programa que eu fazia, a diferença entre ser patrão e empregado, né? O empregado ele tem o 13º, ele tem as férias, ele tem a sua estabilidade, né? Chova ou não, o salário vai entrar, né? Em contrapartida, o patrão ele não tem 13º, não tem férias, ele faz os horários dele, mas ele chega a hora que quer, faz do jeito que quer, e conduz, né? E tem o crescimento delimitado com a vontade e o entusiasmo dele. Então, corre mais risco, é uma visão diferente, pode ser que se dê melhor, pode ser que se dê pior, né? Então cada um tem a sua visão e eu costumo dizer o seguinte: se você está em dúvida entre ser patrão ou empregado, possivelmente você tem perfil para empregado. Né? É bem colocado essa tua frase, muito bem colocado. Então pessoal, a gente viu essa semana a campanha de vocês e vocês usaram um lema bastante interessante que foi uma data, né? Qual era o lema da campanha de vocês? 11 de agosto. 11 de agosto. Então, por que 11 de agosto? A 11 de agosto é o nome que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Paraná, vem ostentando já há muitos anos. Tanto na Seccional do Paraná, quanto aqui em Camorão, nós temos a tradição de denominarmos a chapa nossa 11 de agosto. Desde meu tempo de Centro Acadêmico Hugo Simas, na Universidade Federal do Paraná, o grupo que eu pertencia lá se chamava 11 de agosto, onde eu fui conselheiro, diretor do Departamento Jurídico do Centro Acadêmico Hugo Simas, e com orgulho nós já ostentávamos a 11 de agosto. Se depender de mim, nós vamos continuar sendo 11 de agosto aqui em Camorão. Bacana, bacana. Foi diferente, eu nunca vi alguma campanha de qualquer iniciativa associativa ou política mesmo, né, eleitoral, com uma data. Eu não me recordo. E foi diferente, chamou a atenção e a gente observa ali que deu um resultado interessante, né, porque leva o pessoal a questionar. Concorda com isso, doutor? Não, veja bem, Pedro, deixa eu fazer um esclarecimento. A 11 de agosto é uma chapa que já representa a OAB, tanto estadual e em várias subseções também. Todas as subseções existe praticamente uma chapa 11 de agosto. No Paraná é assim. E ela vem sendo vitoriosa nas eleições já há bastante tempo, né? Então, ela já é um grupo assim formado. Lógico que não é um partido político. A 11 de agosto não é um partido político, ela funciona diferente. Mas existe a identificação de certas pessoas, certos colegas, com essa chapa. Então, ela vai se renovando, eleição a eleição. Mas ela assim, no Paraná, ela é um fenômeno de aceitação, né? Ela realmente, existe uma identificação muito grande do colega, do advogado, com a chapa 11 de agosto, né? Na eleição passada, do que foi eleito o Júlio Queiroga, era 11 de agosto também? Sim. Não foi tão visto por mim naquela época. Era 11 de agosto. Era 11 de agosto. E sempre foi. Tem quanto tempo essa... Eu perdi, assim, no tempo, quando foi que surgiu a 11 de agosto. Eu acho que nessa nova fase do Estatuto da OAB, ela é posterior, que é o Estatuto da OAB de 94, eu acho que ela é posterior.
Estou certo, doutor Renato? Eu acho que é até anterior. A nível é, do Sessional do Paraná é anterior. Sempre foi 11 de agosto. Bacana. Eu perdi o dado histórico, então. Então, de certa forma, você acaba criando ali uma forma histórica, né, de fazer campanha. Muito bem divulgado dessa época. Eu não, como de fora, talvez a minha esposa, por ser advogada e acompanha mais de perto, ela conheça melhor esses termos. Mas de fora, eu como cidadão convencional, eu vi pela primeira vez esse termo. Achei muito interessante. Só como registro, Pedrinho, 11 de agosto, só não foi vitoriosa em 2 subseções nesta eleição aqui no estado do Paraná. E a nível da Sessional do Paraná, o doutor Juliano Breda, embora candidato único, fez a maior votação proporcional, mesmo considerando 2 outras eleições em que foi candidatura única. A votação do doutor Juliano foi extremamente significativa, o que significa que os advogados do Paraná aprovaram a gestão do Dr. José Lúcio Blombi, advogado do mais alto quilate e da mais alta respeitabilidade. Bacana. Pessoal, vamos sair agora para um breve intervalo. Após o intervalo, vamos continuar com essa entrevista e falar um pouquinho mais sobre a OAB de Campo Mourão. É no Supermercado Carreira que a gente lembra das pessoas que mais ama. Das crianças, do lanche em família, do churrasco com os amigos, dos outros amigos, a gente lembra de todo mundo. de todo mundo mesmo. Supermercado Carreira. Nossa escola é show, é 10, é Anglo. Promovemos dia após dia a alegria das descobertas. Mostramos a beleza do conhecimento e ajudamos na construção da sociedade. Formamos indivíduos atuantes, batalhadores, comprometidos e preparados para a vida. Aqui, as experiências, atividades, conteúdo e aprendizados ficam para sempre. Colégio Vicentino Santa Cruz, um projeto de vida. Matrículas abertas. A4 Suprimentos é o maior distribuidor de materiais para escritório, suprimentos para informática e papéis sulfite de toda a região. Veja algumas vantagens que a A4 oferece: preços baixos, excelentes marcas, grande estoque à pronta entrega e comodidade. Atendimento personalizado a empresas e escolas. A4 Suprimentos, Avenida Goiuerê 340. A Datacampo Tecnologia em Informação está no mercado há 5 anos, desenvolvendo sites, lojas virtuais, software sob medida e e-mail corporativo. Com profissionais altamente capacitados, com a supervisão dos professores Pedrinho Néspolo e Leandro Lago. Resultado, transparência e seriedade são nossas marcas.